Filipenses, capítulo de número 3, e o versículo de número 12 em diante. Bendito seja o nome do Senhor. Quero louvar a Deus por Ele me fazer grato e um dos expoentes desta festa, e eu louvo a Deus por esta oportunidade. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Louvar a Deus também pela vida do colega, pastor Luiz Otávio, pastor presidente desta congregação, Bendito seja o nome do Senhor. A toda a liderança da geração do avivamento, da qual me sinto muito orgulhoso de poder fazer parte e dizer o que disse ontem: vocês estão muito chique, muito bonito, né, com esta farda. É pressão para os outros departamentos ou para as outras congregações que tem que ser esse nível agora aí, né? Aí vocês me arranjaram confusão, porque a GDA da Shalom lançou oficialmente, né, a bandeira do departamento, que por sinal está muito bonita. Alguém pode dar glória a Deus aí da congregação? A congregação Shalom foi quem lançou oficialmente a bandeira do departamento GDA no campo Belém Tenoné. Então, lá no futuro vão dizer quem foi a primeira congregação. Então, vocês já estão no Atos aí, tá bom? E também, olha só, irmão, uma salva de palmas para essa bandeira, né? Amém? Ficou muito bonito. Foi aprovado ali já do Templo Central, ficou muito bonito. E todas as congregações terão que seguir este padrão aí. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, parabéns à diretoria por esta linda festa. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Louvar a Deus pela vida dos demais. A irmã Cleia, né, uma das expoentes também da palavra do Senhor nosso Deus. Vamos para frente. Quem achou o versículo 12 do capítulo 3 de Filipenses, diga glória a Deus. Não que haja, ou não que já tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Diga alvo. Mais uma vez, alvo. Amém. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Podeis assentar, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Quero parabenizar também a todos os departamentos, e eu fiquei muito feliz quando eu vi o irmão aqui, diretor, né, do departamento de obras, testemunhar do GDA, dizendo que o GDA também é braço forte na questão dos mutirões, né? E a gente muito é cobrado também ali. O pastor Luiz Otávio já está há tempo como líder, e os demais que aqui estão bastante tempo, sabe que quanto mais se é dado, mais se é cobrado. Amém? E tem gente que não faz errado buscar galgar a liderança. Isso não é erro para ninguém, né? Você que quer ser líder, eu não te aconselho a parar, sonhe com isso, né? Mas já sabendo que quanto mais se é dado, mais se é cobrado, né? E a gente não tem mandado mensagens para cá cobrando o GDA para participar dos mutirões. Então é um testemunho que muito me alegra, que de todos os departamentos o GDA também se faz presente no mutirão. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, bendito seja Deus. Meus amados irmãos, diante a este texto, eu quero ser muito breve, porque entendo que ontem foi uma festa linda aqui, o Senhor falou grandemente através dos louvores, através da palavra que foi ministrada, e esta noite não está sendo diferente, mas eu quero apenas compartilhar aquilo que Deus propôs ao meu coração, mediante a tudo quanto já foi falado de ontem para hoje. Quero fazer aqui, compartilhar aquilo que eu ouvi de Deus ontem, quando estava aqui ouvindo a palavra do Senhor, ouvindo os louvores, aquilo que eu já ouvi aqui esta noite, e entendo que, conforme a Bíblia diz, que os espirituais discernem as coisas espirituais, não compartilho eu somente deste pensamento,
mas entendo que todos aqui presentes compartilham do mesmo pensamento. Que pensamento é este? O pensamento que Jesus está presente, o pensamento que Jesus já está falando, o pensamento que Jesus já falou, o pensamento que ele não veio a passeio, mas ele veio para abençoar aqueles que buscarão ser abençoados. Então eu entendo que eu não sou o único a pensar desta forma nesta noite, porque se assim fora, eu seria o único privilegiado. Mas se você esta noite entende desta forma, que ele está aqui e que para ele toda honra, toda glória, e ele merece tudo isso, você também é um bem-aventurado, porque você não está em outro local, em outro lugar, senão na casa daquele que ele é o proprietário e está presente para receber a nossa adoração. O tema desta festa quer dizer prioridade. E quando o apóstolo Paulo escreve a Filipos, aos irmãos de Filipos, de Filipenses, aos filipenses, ele está simplesmente agradecendo a Deus pela vida dos mesmos, pelas orações, pelas buscas insensatas ou incessantes, e também por não ter sido esquecido pelos filipenses, por aqueles irmãos. Mas também faz um alerta, dizendo que tudo isso que ele está passando, que tudo isso que ele está desfrutando, após a sua prisão, Paulo passou a ser bem mais conhecido, mas ele analisa, olha para ele faz aquilo que o escritor do livro, mesmo escrevendo o capítulo 11 de 1 Coríntios, verso 28, ele diz assim: examine-se, pois, o homem, e eu paro bem aqui. E Paulo fez uma reflexão para ele, dizendo que antes de ser preso ele era um Paulo, após a prisão ele se tornou, ou o tornaram, um outro Paulo. Mesmo assim, eu vou usar uma frase bem popular, mesmo assim com toda a fama, ele não se sentiu, mas mesmo assim titulando a ele a fama, ele diz assim: não que eu haja já um homem perfeito, não que eu seja já um homem diferente dos demais, ou um homem sobrenatural com a perfeição. Não, eu busco isso. Por que Paulo diz que busca a perfeição? Porque se você for analisar a palavra de Deus, os perfeitos aqui já não estão. Vou analisar e vou repetir para que você possa entender. Os perfeitos, segundo a Bíblia, aqui já não estão. Então, se alguém te julgar pela tua forma de andar, se alguém te julgar pela tua forma de falar, se alguém te julgar pela tua forma de vestir, pela tua forma de cantar ou pela tua forma de pregar, não se preocupa, porque Paulo está dizendo que por mais que ele tenha sido um apóstolo tão expressivo na Bíblia, ele não se intitula perfeito, muito pelo contrário, ele diz assim: eu busco a perfeição, porque ao alcançar a perfeição, esta terra já não é mais digna de mim. Alguém entendeu isso aí? Quando a mulher alcança a perfeição, a terra em que pisamos já não é mais digna de nós. Então Paulo está dizendo: não sou perfeito, mas busco a perfeição, porque quero morar com aquele que aperfeiçoa o imperfeito. Bendito seja o nome do Senhor. Então ele está dizendo: por mais que eu tenha passado por tudo isso, longe de mim está a perfeição, mas eu busco, e eu tenho um alvo. Repita comigo novamente: um alvo. Aí eu pergunto, indago a todos esta noite: qual é o teu alvo? Alvo aqui, Paulo está dizendo: eu tenho uma prioridade. O alvo aqui se expressa de forma clara, ele dizendo: eu tenho um alvo. E eu ouvi aqui, através de louvor, alguém dizendo que o nosso alvo, a nossa prioridade é tocar no céu. Amém? É tocar no céu. Eu digo mais, que para o céu, o próprio Senhor Jesus tem um alvo. O próprio Senhor Jesus tem um alvo. Se nós temos o alvo de tocarmos no céu, ele tem um alvo mais específico. E ele expressa isso no penúltimo versículo do capítulo 26 de São Mateus, no ato da Santa Ceia. Nós vamos dizer qual é o alvo, qual é a prioridade do próprio Cristo. Quando ele diz assim, o verso: e tendo cantado o hino, ou melhor, ele diz no penúltimo versículo: e não bebereis mais do fruto da vide, até aquele dia em que eu o beba. Olha só a frase: em que eu o beba. Ele está dizendo que nós, enquanto ele não voltarmos, não vou entrar no ato da Santa Ceia, mas ele diz assim: enquanto ele não voltar, nós, enquanto estivermos aqui,
participaremos da Santa Ceia, irmão Samuel. Mas ele está dizendo, o próprio Cristo está dizendo, eu não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia. Que dia é esse? Aquele dia prioridade para ele, aquele dia específico para ele, aquele dia escolhido para ele, aquele dia que é o alvo dele. Ele está dizendo, aqui nesta terra eu não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que eu o beba convosco no reino de meu Pai. Prova disso é o texto 14 de São João, versículo de número 3, quando ele diz assim, ó: não se turbe os vossos corações, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. A ele analisa e alegra o nosso coração nesta noite, dizendo, se não fosse assim, eu vos não teria dito, vou vos preparar lugar. Olha outra prioridade de Jesus. Aí ele diz assim, e se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez, porque a minha prioridade não é preparar lugar para ficar sozinho. A prioridade dele não é essa, o alvo dele não é esse. Ele diz assim, ó, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, porque o meu alvo é, onde eu estiver, estejais vós também. Então, de Cristo até nós, todos nós precisamos ter uma prioridade. Nós precisamos focar um alvo. Por exemplo, a GDA da Shalom, por alguns meses, semanas, priorizou ensaios, priorizou consagrações. Quem consagrou, diga amém. GDA, quem consagrou, diga amém. Ainda ficou gente de boca fechada, mas na próxima consagração vem, né? Houve consagração, houve oração, houve, acredito que da parte da liderança, houve algumas dúvidas, houve preocupação, mas o alvo era só um, o alvo era festa. O alvo era a conclusão do aniversário do departamento. E eu tenho certeza que o círculo de oração se uniu com este departamento, com esta juventude. E o alvo que vocês clamaram, que vocês focaram, a prioridade aconteceu e está acontecendo. E como disseram aqui ontem, os céus estão em festa, por ver a festa, aleluia, da GDA aqui, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Então, para tudo há uma, escute bem, para tudo há uma prioridade e para tudo precisa ter um alvo. Olhe para cá e não deixe que nada roube a tua atenção. Para tudo na vida existe um alvo. Tem gente que está trabalhando e a sua prioridade, o seu alvo é comprar casa própria. Tem gente que quer comprar o seu automóvel. Tem obreiros que têm um alvo chegar ao pastorado. Tem obreiros que o seu alvo já foi alcançado. Tem irmãs do círculo de oração que são da igreja, o pai é da igreja, mas o filho está lá fora, e o alvo das suas orações é o alvo, aleluia, da renovação, aleluia, daquela criança ou daquela pessoa que está lá fora no mundo. A consagração de tudo para uma família é ver toda a sua família dentro da igreja, ao ponto de citar um alvo bem conhecido, aleluia, que é dizer uma placa dizendo, eu e minha casa servimos ao Senhor. Então este é o alvo das pessoas que estão aqui. Tem alguém nas drogas, no álcool, na prostituição, o alvo da sua oração é, Jesus salva, liberta, transforma. Esta é a prioridade. Quantos de vocês chegaram aqui com problema, mas o alvo que você trouxe para cá foi, eu vou levar o problema aos pés do mestre, porque ele é meu alvo, ele é a minha prioridade. Eu poderia estar em qualquer outro canto, mas a prioridade foi estar na casa do Senhor, aleluia, bendito seja Deus para todo sempre. Tudo tem um alvo, e quando a gente sai do alvo, ou quando a gente deixa a nossa prioridade de lado, a gente vai ser julgado como foi julgado Adão, que tinha dado por Deus um alvo, mas saiu do alvo, saiu da sua prioridade. No entanto, o primeiro Adão saiu do alvo. O segundo Adão, que é Cristo, escute-me bem, o segundo Adão, que é Cristo, ele teve um alvo também. E o alvo do segundo Adão é um alvo bem mais específico e grandioso, que talvez nós não paramos ainda para analisarmos de forma minuciosa. Por exemplo, a Bíblia diz que ele deixou, olha para cá, ele deixando toda a sua glória, toda a sua magnitude, expondo-se do seu trono, desceu. Não desceu para passear neste mundo, não desceu simplesmente para sofrer neste mundo, porque o alvo de Jesus não era sofrer. A prioridade de Jesus não era padecer, não era fazer ninguém sofrer, não. A prioridade de Jesus chama-se a igreja do Senhor, ou seja, a prioridade dele, o alvo dele era o pastor Marrocos, era você, era todos nós que aqui estamos. Ele teve um alvo, ele teve uma prioridade. Eu sei que também como homem,
E assim como nós, seres humanos, às vezes nós pensamos em sair do alvo, em sair do caminho, ao ponto de dizermos: vou parar, vou recuar, porque não está acontecendo aquilo que eu projetei para acontecer, não está acontecendo aquilo que eu sonhei para acontecer. Escute-me, o alvo é dado por Ele, Ele faz uma coisa tremenda para a gente, que eu quero que você entenda isso aqui. Ele te fala o destino que nós precisamos chegar, ou Ele te mostra o destino que é o nosso alvo. Qual é o nosso alvo? O céu. Ele sempre demonstrou na sua palavra que o nosso alvo é o céu, mas Ele nunca demonstrou na sua palavra o que nós passaríamos para chegar ao céu. Uma coisa Ele falou: a raposa tem seu ninho, os passarinhos têm seu ninho, o filho do homem não tem, mas o alvo do crente é o céu. Se você acredita nisso, se a tua prioridade é essa, não importa, aleluia, o teu trajeto, o importante é o teu alvo. Vou repetir: não importa o que você vai enfrentar na caminhada da tua prioridade, a importância é que o teu alvo é o céu, e acabou-se. O ruim é quando a gente prioriza, ou quando o nosso alvo é apenas uma festa, pastor Luiz Otávio, porque o nosso alvo só é focalizado de ano em ano. O GDA está em festa hoje, é aniversário, ninguém completa 2 aniversários, e eu tenho certeza que se eu perguntasse quem queria ficar mais velho, ou velho 2 vezes no ano, ninguém ia responder, irmão Cláudio, né? Ninguém completa aniversário 2 vezes ao ano. Ou seja, eu preciso focar naquilo que foi o alvo de Abacuque, que foi a prioridade de Abacuque. Não deixar que o meu alvo seja momentâneo. Escute em nome de Jesus, porque quando a gente tem uma prioridade momentânea, ela vem e passa, ela vem e não fica. Mas quando o meu alvo é contínuo, ele é hoje, ele é amanhã, e enquanto Jesus não voltar, o meu alvo continua sendo o céu. É por isso que quando o Abacuque se refere e faz um pedido a Deus, apesar de dizer para ele: até quando eu vou clamar e o Senhor não me responde, é porque ele tinha um alvo de ver uma igreja avivada, um alvo de ver uma igreja continuamente cheia da presença do Senhor Jesus. É por isso que ele brada dizendo: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio do teu povo. Ele podia parar aqui, mas ele diz: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio do teu povo, e no meio dos anos a notifica. Ele está dizendo: aviva hoje, aviva amanhã, aviva depois, enquanto tu não voltar. Eu preciso ter como alvo a minha vida avivada na tua presença. Não adianta eu me programar, comprar roupa bonita, cantar os melhores e mais belos canções, louvores, ler a melhor palavra, ministrar a melhor ministração hoje, se amanhã o meu alvo acabou, se amanhã o meu foco já não é mais o mesmo. Mas enquanto o meu foco for a palavra, enquanto o meu foco for, a minha prioridade for a descendência, aleluia, dos céus, amanhã eu vou estar do mesmo jeito que eu estou hoje, cheio da presença de Deus. Quando na escola o meu alvo for o céu, a minha vida muda. Quando no trabalho o meu alvo também for o céu, a minha vida muda. Nós temos que mudar essa questão de alvo ser o céu só na igreja, só na casa. Não, o nosso alvo precisa ser o céu na escola, no trabalho, no ônibus, onde quer que nós estejamos, aleluia. A minha prioridade precisa ser o céu. Paulo está dizendo: não que eu já me tornei perfeito, mas muito pelo contrário, eu busco um alvo. Eu busco um alvo. Então que nós possamos entender, GDA, que esse alvo não é ano a ano. Ele não pode ser de ano em ano. E eu tenho certeza que, vendo aqui as programações dos irmãos, todos os cultos aqui, nós precisamos estar focados no alvo. Por exemplo, quando Sadraque, Mesaque e Abidnego chegam com o rei, e vocês conhecem a história, e é proposto tudo a eles, o que é que eles dizem? Eu não quero. Eu tenho uma prioridade. Está dando para entender, queridos? Eu tenho a minha prioridade. Eu tenho o meu alvo. O meu alvo não é a fornalha. Não, meu alvo não é a fornalha. A minha prioridade não é a fornalha. Mas para mim alcançar a prioridade que a mim foi colocada em meu coração, se para mim alcançar o meu alvo eu tiver que passar pela fornalha, não tem problema, porque eu tenho um alvo, eu tenho uma prioridade. Amém? Daniel chega com o rei e diz: olha, nunca passou pela minha cabeça descer a uma cova dos leões, mas se para chegar no meu alvo, se para chegar na minha prioridade for necessário entrar na cova dos leões, meu irmão, que venha 1, 2, 3 leões
regiões eu vou entrar lá, e o Deus que me tem como filho, e aquele que eu tenho como pai, ele é capaz, ó rei, de me livrar não só das tuas mãos, como da garra do leão. Não é meu foco, não é meu alvo, não é minha prioridade descer a cova, mas se eu descer a cova, o meu alvo é subir da cova, para continuar louvando e bendizendo aquele que é o meu alvo. Agora tem gente que só tem alvo de alegria, como Miriam, que só tem o alvo de ser alegre, de cantar, após passar o mar, após passar do outro lado. Eu costumo deixar bem claro o que diz o versículo 55 ou 35 de Isaías, se é que me não foge a memória, que diz assim, ó, que não necessariamente precisamos sair de um deserto para alcançarmos o nosso alvo. Porque quando se fala em deserto, a primeira coisa que vem, lugar de prova. Segundo, deserto, lugar de intimidade com Deus. Pastor, isso é errado? Não. Quantos de nós já passamos por um deserto e outros já estão passando por um deserto? E quem nunca passou pelo deserto, desculpa, o teu dia está chegando, porque é necessário passar pelo deserto. É necessário chegar um pouco mais juntinho de Deus. É necessário ouvir um pouco mais aperfeiçoamento, a voz de Deus. É necessário isso. Mas quando se fala em deserto, todo mundo quer sair do deserto para se alegrar. Quer ver uma coisa? Quantos já não chegaram com o pastor local e disseram, pastor, ore por mim, labute por mim? Muitos já chegaram com a missionária Cleia e disseram, irmã, lute por mim através da oração, porque eu estou passando um deserto. Aí qual é o alvo desta pessoa? É sair do deserto, olhe para cá em nome de Jesus, é sair do deserto para comemorar, é sair do deserto para festejar. Mas Isaías está dizendo que por mais que ele não me tire do deserto, o texto sagrado vai dizer que o deserto e o lugar solitário vai se alegrar disto. O que? Você está no deserto, você é filho de Deus. Ao chegar no deserto, o deserto se modifica, amém? Ele não deixa de ser deserto, mas o ambiente dele é diferente, porque o texto está dizendo, no deserto, aleluia, a minha presença é contigo. E todas as vezes que Jesus esteve presente, houve alegria. E o texto diz, o deserto e o lugar solitário se alegrará disto. Qual é isto que a Bíblia se refere? É o teu alvo. Para de querer sair do deserto para glorificar o nome do Senhor. Para de querer sair do deserto para demonstrar qual é o teu alvo, para festejar a tua prioridade. Está no deserto, continua mostrando que a tua prioridade somente é adorar, que o teu alvo é o céu, não tocar, mas morar nos céus. Quando você fizer isso, você vai chegar e dizer, irmão, eu continuo no deserto, porque lá no deserto, em meio às provas, em meio às acusações, em meio às calúnias, eu continuo glorificando e exaltando o nome do Senhor. Eu continuo feliz, mas eu não te entendo. O deserto é lugar de prova. Sim, o próprio Jesus passou prova. Ou quem não lembra da prova que ele passa no Getsemane, que como homem ele diz assim, ó, Pai, se possível passa de mim este cálice. Mas como Deus, ele tinha uma prioridade, que era morrer por mim e por você. Aí como Deus, ele diz, Pai, a minha prioridade não é recuar, o meu alvo não é recuar. Todavia, o meu alvo é chegar no céu, porque quando eu chego ressurreto, a igreja está salva. Bendito seja o nome do Senhor. Aí ele diz assim, ó, todavia não seja feita a minha, mas a tua vontade. E eu fico pensando, essas pessoas que elaboram planos para o ano, esse ano eu vou buscar mais a Deus. Quer ver uma coisa? Não vou chamar de mais velhos, mas os crentes mais antigos hão de concordar comigo. Eu sou de um tempo que a juventude não buscava cantar bem, que a juventude não buscava pregar bem, era uma preocupação secundária. Como assim, pastor? É uma heresia? Não, vou já te elaborar e você vai entender. A preocupação da juventude de antes era uma só. Eles tinham um alvo, eles tinham uma prioridade para que depois pudessem louvar o nome do Senhor. Eles tinham uma prioridade antes de querer pregar a palavra do Senhor, que hoje já não temos mais em muitas igrejas. Qual era esta prioridade, pastor? Era galgar de Cristo o batismo com o Espírito Santo. Porque próprio Jesus, andando com seus discípulos, e os próprios discípulos de Jesus poderiam dizer assim,
ao que alguns disseram para Paulo, quando Paulo se apresenta a Pedro e os demais, que ouve de Pedro o seguinte: tu andaste com Jesus, por acaso tu viste Jesus andando, ou curando, ou fazendo milagres? Ele disse: eu não vi, eu não estive presente, mas de uma coisa eu tenho certeza e garanto, ele veio para me resgatar, e hoje eu sou uma nova criatura. Os discípulos andavam com Jesus, viram Jesus fazendo sinais e maravilhas. No entanto, eles receberam otorgado por Deus uma missão, uma ordem: ficai em Jerusalém. Eles precisariam ter um alvo, uma prioridade antes de qualquer outra coisa. Eles disseram assim: ficai em Jerusalém. Para que em Jerusalém? Até que do alto, levante a mão em nome de Jesus, até que do alto sejais revestido de poder. Não, eu vou repetir, não adianta você vir para cá, aleluia, cantar bem, pregar bem, mostrar aquele dom que Deus te deu, que inclusive não é teu, é emprestado, é dele, ele vai requerer de volta. Não adianta tu vir aqui expor o teu conhecimento bíblico, escatológico, teólogo. Não adianta, porque os discípulos andaram foi com Jesus, eles caminharam com Jesus, mas eles receberam uma ordem: ficar em Jerusalém, porque a prioridade é ser cheia do Espírito Santo. A prioridade não é falar do Espírito, a prioridade é ser cheia do Espírito. A prioridade não é falar que Jesus cura, não. A prioridade é ter o Espírito de Deus e ser curado por Ele também. Quem somos nós? Aleluia. É bem verdade que o próprio Jesus testemunha por nós, dizendo: bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Bem-aventurados são aqueles que não andaram comigo, mas creram. Ou seja, nós somos bem-aventurados, é verdade. Mas para os discípulos ele está dizendo: ficar em Jerusalém. A prioridade da GDA, a prioridade do círculo de oração, os obreiros da casa do Senhor precisam ter um alvo e uma prioridade. Qual é, pastor? É ser cheia do Espírito. Aleluia, 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 aleluia. Não adianta modificarmos este templo, esta casa, pintarmos, é ar-condicionado para cá, é tudo para ali. O que importa aqui dentro, irmão, não é a questão prioritária para o nosso corpo. Quer prova disso? Quer prova disso? Eu gosto da Bíblia, amo ela porque ela tem prova para tudo. Ela diz assim, ela nos lembra aqui dizendo: ou não sabeis vós que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus? Vou repetir. Sabe por que nós precisamos ser cheias do Espírito Santo? É porque a palavra do Senhor está dizendo que o teu corpo, vou repetir, que o teu corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus, e que a partir de hoje vocês não são de vós mesmos. Eu preciso ter um foco. Aleluia. Aleluia. Antes de ser batizado com o Espírito Santo, eu me senti envergonhado. Como neto de pastor, via muitos jovens falando em mistério, chorando na presença de Deus, que tem uma filha de pastor. Sabe o que é isso? E a gente já deixa de ser o filho do Luiz Otávio, permita, pastor, a expressão direta, o filho do Mairi, o filho de José, o filho da Cleo. Não, quando você começa a desfrutar das promessas que Deus tem para a tua vida e passa a galgar uma patente maior, você já não é mais conhecido, os teus filhos já não são mais conhecidos assim, já é o filho do pastor Luiz Otávio, é o filho do presbítero Mairi, como se os nossos filhos deixassem de ser seres humanos. Os nossos filhos não podem mais errar. Os nossos filhos não podem mais cometer nenhum deslize, porque a primeira coisa que vem na cabeça: olha, isso é porque é filho de pastor, isso é porque é filho do líder do departamento GDA. Não podem mais, julgam os nossos filhos por qualquer deslize, como se não tivesse mais solução para ele. Ora, senhoras e senhores, para o ladrão da cruz, que mesmo assim indagando a Jesus, dizendo: tu não é o Cristo, sai daí, te salva nós também. Ele galgou, aleluia, a salvação. O próprio Jesus disse para ele: eu não lembro mais dos teus pecados, eu lanço no mar do esquecimento. O teu erro eu piso em cima, o teu erro eu esqueço. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas mesmo assim,
Eu ficava vendo aquelas pessoas chorando, falando em mistério, aquele jovem, e eu, para não passar vergonha, eu nunca esqueço uma vez, uma manhã de avivamento, todo mundo chorando, e eu mais seco do que língua de papagaio, fiquei olhando para aquelas pessoas, e alguém batendo foto, e eu peguei, irmão, escute-me, eu peguei saliva, e passei no canto do meu olho, para ver se alguém olhava para mim e dizia, ele também está chorando. Mas eu entendi uma coisa, que eles tinham uma prioridade. Não, eu vou repetir. Eles tinham foco, irmão Cléo, eles tinham um alvo, eles tinham uma prioridade. A juventude, eu vou dizer isso aqui com muita propriedade, eu sou do campo, então eu posso dizer isso, queridos. A juventude de hoje, muitos dos nossos jovens já não procuram mais incessantemente a busca do batismo com o Espírito Santo. E eu te desafio a procurar o batismo com o Espírito Santo e depois de ser batizado, subir numa tribuna como essa e dizer, eu procurei porque eu ouvi falar, mas não gostei. Eu te desafio a ser ousado para dizer isso, porque todos que são batizados com o Espírito Santo sabem que depois da vinda de Jesus, o outro sentimento mais lindo e belo que temos é sentirmos a vontade de falarmos em mistério com Ele. Só que você não vai ser batizado com o Espírito Santo simplesmente porque o pastor está pregando, simplesmente porque a palavra de Deus está nos ordenando, simplesmente porque o círculo de oração, que é a coluna da igreja, ora por ti, e alguém chama aqui, você que quer ser, não, você não vai ser batizado desta forma. Pastor, como é que eu alcanço o batismo com o Espírito Santo? É simples, é tu colocar o batismo com o Espírito Santo como a tua prioridade. Não, eu vou repetir, não importa, essa camisa bonita, essa camisa linda no teu peito dizendo prioridade, não vai te batizar com o Espírito Santo. A gente só está te lembrando, eu preciso ter uma prioridade, eu preciso ter um alvo, aleluia. Se eu pergunto aqui esta noite, bendito seja o nome do Senhor, quantos não são batizados? Poucos vão levantar a mão. Quantos querem ser batizados? Quer ver um exemplo? A gente está pregando em vários lugares e alguém diz assim, o pregador diz assim, quem quer ser batizado com o Espírito Santo, vem aqui na frente. Vem um ou dois, irmão, e a igreja está cheia de pessoas para serem batizados, ou seja, tem um ou dois com alvo, tem um ou dois com prioridade. Mas esta noite, se a tua prioridade for salvação, Ele vai salvar. Se esta noite a tua prioridade for cantar, você vai cantar, vai pregar, mas aguce a tua prioridade para a incessante presença do Espírito Santo na tua vida. Fique de pé em nome de Jesus. Quer ver um exemplo muito lindo de que nós precisamos ser e ter como prioridade a presença do Espírito Santo? 1 Samuel, capítulo de número 13, ou melhor, capítulo de número 16, versículo de número 13. Davi é batizado, ou melhor, Davi é ungido pela primeira vez, das 3 vezes que ele foi ungido. Ele é ungido por Samuel, e o versículo 13 está dizendo, e daquele dia em diante, escute-me por favor, não estou dizendo que ele foi batizado, o texto não é claro e específico ou categórico para isso, mas ele está dizendo assim, e daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Escute-me por favor, ele é ungido, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. A palavra apoderar quer dizer segurar em seu colo, tomar conta, tomar o controle. Quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, nós não temos mais o controle dela, espiritualmente falando. Quem controla ela é o Senhor, quem controla nossos passos é o Senhor. Agora observe, antes de ser ungido, ele matou urso, matou leão, e uma das coisas que me chama a atenção quando ele tem a sua primeira unção, é algo que ele desfruta daquele momento, que passa a ser chamado de ousadia. O crente que tem o Espírito Santo de Deus na vida, ele é ousado. Quer ver exemplo? No anonimato ele mata um urso e um leão, mas após a unção ele chega no arraial e diz assim, quem é este incircunciso? Não, você não entendeu. Quando o homem é cheio do Espírito Santo de Deus, pode vir o gigante que for, ele pode ser pequeno como for, aleluia. E esta palavra pequeno, nostalgiada por João, no capítulo 4 de São João, quando alguém chega com ele e diz, João, desperta, do outro lado da margem tem alguém batizando bem mais do que você. Aí João diz assim mesmo, ó, o importante não é eu crescer, o importante não é eu aparecer, o importante não é a minha alma ser exposta, o importante não é o meu espírito ser visível. Não,
vou repetir isso aqui até tu entender o que o Senhor está falando. O importante não é o meu nome ser soprado nos 4 cantos, não. O importante não é meu sobrenome chegar até o outro lado da margem. Que é o importante, João? O importante é que ele cresça e eu diminua. Quando eu vejo o gigante, eu estou dizendo, eu não quero saber a linhagem dele, eu não quero saber a farda dele. Eu ainda vou ser ousado e dizer, tu vem com lança, tu vem com espada, tu vem com experiência, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Jesus. Não que seja pecado você pedir oração, e a Bíblia diz, estando alguém doente, chamai os presbíteros. Não que seja pecado você fazer isso, mas quando você começar a desfrutar da presença do Espírito Santo de Deus, o teu filho está dizendo, mãe, eu estou com uma dor de cabeça, vem cá filho, dor de cabeça eu te repreendo em nome de Jesus, sai, a dor de cabeça vai sair. O que é isso, pastor? Eu me tornei um sobrenatural? Não, você não se tornou um sobrenatural. Sobrenatural é o Espírito que adentrou em você. Precisamos ter um foco. Paulo está dizendo, a fama fica para depois. O meu alvo é Cristo. O meu nome fica para escanteio. O meu alvo é Cristo. Só quem tem Cristo como alvo aqui vai glorificar. Aleluia. Se eu não cantar esta noite, não tem problema. O meu alvo não foi para cantar. Eu vim aqui foi para adorar, porque o meu alvo é adoração. Se eu chegasse aqui e tivesse outro pregador, eu não vim aqui ficar triste não. Eu estava aqui adorando, porque o meu alvo não é pregar. O meu alvo não é cantar. O meu alvo é adorar e sentir a presença do Espírito Santo de Deus. A congregação Shalom precisa ter um alvo específico, se unir com o seu dirigente, se unir com a sua liderança. Pastor, tem mutirão, vamos para o mutirão. Mas antes do mutirão, quem é que está sentindo a presença de Deus? Irmão, se você não percebe isso, a gente consegue sentir a presença de Deus no mutirão. A gente consegue, eu já vi ensaio do círculo de oração aqui no templo central, que as irmãs começaram a ensaiar, daqui a pouco um vento soprou dos 4 cantos daquele templo, um vento veemente e impetuoso, as irmãs começaram a falar em línguas estranhas. Alguém disse assim, meu, mas é ensaio aqui para continuar cantando lá. Aí eu entendi por que isso aconteceu. Porque apesar de ter sido um ensaio, um alvo era festa, um alvo era festa, um alvo era festa. Sabe por que as 10 virgens, aleluia, as 5 virgens prudentes não se perderam? Aleluia, elas também dormiram, diz a Bíblia, elas também estavam dormindo, mas o alvo dela era entrar na festa, aleluia, com o noivo. E esta noite você precisa ter um alvo, você precisa ter uma prioridade. Para de querer sentir a presença de ano em ano, para de querer sentir a presença em momentos específicos. Sinta a presença lavando roupa, sinta a presença caminhando. Você precisa ter um alvo. E eu encerro aqui dizendo o seguinte: o meu alvo é o céu. Eu não sei o teu, o meu alvo é o céu. Amém? Quantos podem dizer amém? O meu alvo é o céu. Tem muita coisa aqui que eu estudei, mas eu preciso ser bem específico para dizer para a gente que até para chegar onde eu queria chegar é necessário dizer para mim e para você. Escute, a palavra do Senhor ela não volta vazia. E não pense vocês que a palavra está indo só para lá. Tem 2 retornos aqui que o pastor está escutando tudo que ele está falando, e na minha retaguarda também. O alvo não é só do círculo de oração, o alvo não é só da juventude. Eu com muita propriedade como pastor, aleluia, vou dizer, o alvo precisa sair daqui, aleluia. O altar ainda precisa ser referência, o altar ainda precisa ser referência. Vou repetir, altar ainda precisa ser referência de alvo e de santidade e de presença de Deus. Por que o altar, pastor? Isaías capítulo 6, versículo 1, 2 e 3 está dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ou seja, ele teve um foco. Altar, alto quer dizer lugar de destaque, sublime quer dizer lugar específico e que brilha. A tua presença aí embaixo tem a mesma nostalgia da nossa presença aqui em cima. O Senhor brilha aí, Ele brilha aqui, aleluia. Mas o alvo específico é o altar. Ele está dizendo, eu vi o Senhor assentado sobre um alto lugar de destaque, sublime, lugar que brilha. O altar precisa brilhar. Nós temos que aprender, nós pregadores da palavra de Deus, temos que aprender, aleluia, a dar aquilo que nós temos e nada mais, a fazer, querer que as pessoas façam aquilo que nós fazemos, dizer assim, ó, seja batizado, eu não sou batizado, seja salvo, eu não tenho uma vida salva, seja santo, eu não sou santo. Pare com isso. Altar precisa ter destaque e altar precisa brilhar.
Seria muito fácil, como pastor e coordenador dessa juventude, tá cobrando deles, mas o Senhor Deus está dizendo para mim esta noite, não sei para você, mas para mim, tu precisa ter um alvo, tu precisa ter uma prioridade. E quem sabe, tantas prioridades por aí, é Facebook, é WhatsApp, é Instagram, mas a palavra ou a leitura da palavra de Deus há muito tempo que já não é mais prioridade. Não, eu vou repetir. Para encerrar, tem muitos obreiros, tem muitos jovens, muitas irmãs do círculo de oração que com a Bíblia, eu não estou falando nada além da Bíblia, irmão. Você pode dizer que eu sou tudo, menos que eu não prego a Bíblia. Não, você pode dizer que eu sou tudo, menos que eu não prego a Bíblia, porque para tudo Deus me faz lembrar uma referência. Muitas irmãs do círculo de oração que já não tem mais prioridade de ler a sua Bíblia, e a própria Bíblia diz assim mesmo: as mais maduras, as mais experientes, sejam exemplos para as mais novas. Qual é a tua prioridade? Para que a tua filha ou teu filho olhe para você e diga assim: a minha prioridade é ser igual a mamãe. Opa, doeu um pouquinho, mas eu vou dizer. Qual é a tua prioridade, pai? Para que alguém possa levantar no GDA e dizer assim: meu irmão, eu tenho um alvo. Aleluia. Não é o pregador Marrocos, não é o pastor Saulo. O meu alvo é ser igual ao meu pai, um homem de Deus, um homem cheio da presença de Deus. Se tu tens um filho que tem este alvo, parabéns. Mas seja alguém que leia a palavra de Deus na tua casa. Não traga a Bíblia simplesmente para a igreja. Tenha o teu alvo, o alvo de ler a palavra de Deus todos os dias. O crente que tem o alvo de ler a palavra de Deus todos os dias, tem um alvo e tem a prioridade, tem a gentileza e tem a questão de naturalidade, ouvir a voz de Deus todos os dias. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Procure ter um alvo, porque a tua prioridade eu sei que é o céu. O Senhor disse assim, ó: vou preparar lugar e vos levarei. Mas Ele não disse o trajeto que nós vamos passar. Deixa vir a luta. Na luta, vai lá, mostra que tu tens um alvo. Lá no teu trabalho estão querendo te tirar, a tua empresa estão querendo dizer que não vai mais para frente. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é Cristo. Que Deus te abençoe em o nome de Jesus. O Espírito de Deus está aqui. Ele se faz presente. Fecha os olhos. Operando em nossos corações. Tem uma dor aí, tem? Mas nessa noite o Espírito Santo